No ano passado, alguns lotes de concessão rodoviária não tiveram a efetivação de suas concessões por esvaziamento e falta de interessados no modelo vigente. Na opinião de vocês, quais os principais motivos dessa falta de interesse por parte das empresas? Vamos voltar ao cenário. Voltar ao cenário do ano passado. Eu acho que assim como o alinhamento dos astros para as coisas darem certo, o alinhamento dos astros para as coisas darem errado, né? Escurecer o céu. Né? Há um certo tempo, se você falasse para alguém investir em coisa pública, era alguma coisa que ele teria muitos outros interesses por trás, ou que não só os dele. E isso, até falando em questões de operações urbanas e tudo mais, esse modelo que se faz hoje, ele é um aperfeiçoamento da parceria, né? Que antigamente você comprava o direito do solo criado, dava o CEPAC, e aí o governo se virava para gastar aquele recurso, ele não tinha comprometimento nenhum com a cidade, ele ia expoliar aquele canto dele e pronto. Né? A questão das oportunidades que o governo lança tem a ver com o momento, a qualidade que tem hoje o mercado também evoluiu, né? Ele passa a ser um pouco mais seletivo, então não adianta imaginar que qualquer projeto vai à rua e terá terá candidatos a ser parceiro do governo. Ele tem que ter uma série de embasamentos que envolve não só a situação que envolve a economia direta do negócio, mas tudo aquilo que está atrelado. Quando você falou de ferrovias, você falou de, né, no café nós estamos comentando sobre o trem de alta velocidade, tudo isso tem por trás o grau de comprometimento e de dependência que tem com o governo, o grau de comprometimento e dependência que você tem com o próprio mercado aderindo àquele projeto, principalmente quando se fala em greenfield. Então, diferentemente de uma rodovia, que é uma venda spot a mercado, né, é uma venda pulverizada, a ferrovia são poucos usuários. Né? São ferrovias, você não vai usar, você não vai imaginar se fazer uma estrada de ferro e esperar que vai ter usuário. Você vai ter que ter carga antes, pré-vendidas, com uma dúzia de usuários, e é isso que funciona. Né? Então, a percepção que tem o mercado hoje é de seletividade. Então, o mercado está mais maduro também, né? Exatamente. Se não aceitar qualquer coisa, ele não entra em qualquer coisa. A concessão, como diz Maria Eduarda, ela exige menos garantias de governo, a garantia é o próprio contrato e a perspectiva de demanda. Então, o risco seu é a avaliação que você fez sobre o nível de investimento que você vai fazer, o nível de custeio, que é a sua responsabilidade, e atrelado a isso, uma perspectiva de demanda. Então, erros de demandas não são de competência do governo, a exceção que tem algum fato exógeno que não seja de competência ou de responsabilidade do concessionário, mas eu hoje acredito que com todo esse cenário um pouco menos demandante, o governo será muito mais criterioso na hora de selecionar o projeto e formatar o desenho desse projeto. Quer dizer, a gente tem percebido isso nos debates que têm acontecido. Acho a própria administração pública entende que não dá para atrelar todos os riscos só a um lado, ele tem que ser equilibrado, o risco ele tem que ser mensurado, aquele que o privado está propenso a correr, porque eu sempre digo que o privado não tem medo de correr risco, é que ele cobra pelo risco. Quanto maior o risco, ele vai cobrar mais. Então, não tem jeito. Se você botar maior risco para ele, vai custar mais caro para o governo. Então, acho que a gente tem hoje maturidade para entender qual é o projeto que se equilibra em termos de que ele tenha a percepção de interesse público, de benefício à sociedade e aquilo que é a percepção do setor privado, que ele pode entrar com menor grau de risco num projeto de longo prazo. Eu acho também que, só para complementar, né, Mário, eu acho também que o governo tem que passar uma garantia ou uma credibilidade de que ele não vai mudar a regra do jogo, que os contratos são bem feitos. Né? Eu acho que essa parte jurídica, essa parte de dar
uma tranquilidade para a iniciativa privada e entrar num contrato de 30 anos de uma concessão, não pode ter dúvidas quanto o governo cumprir com a parte dele, né? E eu acho que esse entrave tem sido também alguma coisa que tem aflorado e a gente percebe que o governo está se movimentando na direção de corrigir essas distorções, né? Mas essa imagem, por exemplo, essa mudança de regra do setor elétrico, por exemplo, repercute muito mal, né? Numa possível entrada de players para fazer uma operação de PPP ou de concessão, tendo esse fantasma aí, que fala, será que o cara não vai mudar a regra do jogo, né? Então, acho que essa segurança jurídica é extremamente importante. Mas a gente, só para acrescentar, contribuir com o que o Mário falou, na verdade a gente tem um pouquinho de amnésia, às vezes, né, do passado. Se a gente olhar desde 2004 até olhar PPP, eu ia olhar o mercado de concessões de PPP, a gente não teve só o evento do ano passado que foi esvaziado, a gente teve outros momentos que houveram licitações que foram esvaziadas de concessões e de PPP, e esse momento demonstrava já no passado que o mercado privado já estava maturado, ele estava mais inteligente, ele estava mais seletivo. Assim, não é um acontecimento só de um momento que nós estamos tendo um soluço, não é um momento que a gente está só descando, a gente já teve um momento onde a gente estava de crescimento fulminante e teve concessões esvaziadas, exatamente porque o modelo não era adequado. Olha que interessante, sobre isso que a gente está debatendo. Eu tenho uma questão que vem do Almir, da JDP Consultoria. Ele fala o seguinte: as concessões de forma ampla buscam equilíbrio entre qualidade e o custo. Qual a melhor forma de calibrar essa relação? O Brasil tem um histórico de poucos licitantes nas licitações. Como é que a gente trata esse tema e qual o impacto da concorrência nessa calibragem? Eu acho que o equilíbrio financeiro norteia ambas as partes. Se você tem uma operação ganha-ganha, onde o governo recebe uma contrapartida de prestar para a população os benefícios sociais que ele, governo, é responsável e, pela escassez de recursos, ele traz a iniciativa privada para trabalhar junto com ele, o equilíbrio é econômico, o equilíbrio é de uma viabilidade econômica que atenda as duas partes. O capital privado quer ter lucro, não é? E o lucro, quanto maior o risco, maior o lucro que ele quer ter, não é? E a equação, eu acho que a equação econômica e a equação de viabilidade econômica define um processo justo. Mas acho que o que o Almir coloca é esse equilíbrio entre o que o governo pode exigir de qualidade de serviço, porque é evidente que nós não conseguimos chegar num padrão de tarifas ou de custeio pela administração pública de serviços que, por exemplo, você pudesse comparar com os países lá fora de primeiro mundo, né? Então, nós temos que calibrar, na verdade, aquilo que é possível incorporar como... Isso. Né? Quer dizer, então, hoje, nas PPP se fala muito sobre indicadores de desempenho, nível de serviço, essa coisa virou uma moda terrível, né? E isso criou algumas métricas e que, por trás disso, está aquilo que é a percepção do que a sociedade entende como o mínimo necessário para você cobrar, né? E isso tem um preço. Se eu for mais exigente, vai ter um preço maior. Ou se eu colocar mais serviço, vai ter mais preço. Então, o equilíbrio é financeiro e a capacidade da demanda absorver esse custo. Não, mas é lógico que se você entre pudesse... o desejo e o possível. Exatamente. Então, se você administrar bem esse, que é sempre aquele confronto que foi colocado aqui da viabilidade econômica e financeira, né? Quer dizer, eu vou até o ponto em que a associação entre o usuário, se ele é contribuinte da receita, que ele pode pagar, e aquilo que o governo pode assumir, seja na forma de aporte, seja na forma de contribuição em contraprestação. Eu acho que hoje, com esse advento da lei de PPP e os mecanismos de aperfeiçoamento que estão sendo feitos, eu acho que você ficou com um espectro muito amplo de alternativas. Quer dizer, hoje não tem projeto inviável, vamos dizer, tem capacidade de absorver. Quer dizer, agora você vai dizer, olha, custa 1.000 e eu só posso pagar 500, então não é um projeto inviável, é um projeto que não cabe para essa administração, tá certo? Sim. Hoje, porque antigamente você tinha um problema de vedação legal, né? O governo não poderia ser usuário único e pagar uma concessão.
A lei não permitia, a lei 8666 nunca permitiu financiamento. A lei de concessões dizia que quem tinha que pagar a tarifa era o usuário final. Então, você ficou sem esse mecanismo. Acho que hoje, com a PPP, você criou um espectro muito grande. E acho que hoje se fala de PPP de tudo, né? A gente sai daqui, lá fora tem gente esperando para fazer. Eu gostaria de adicionar um elemento um pouco diferente do que está sendo colocado aqui. Eu acho que o que gera concorrência, né, pela nossa experiência como estruturador de projetos, os projetos que foram 17 contratos assinados desde a criação da empresa, que a BP apoiou tanto entes municipais, estaduais quanto o governo federal, houve uma média de 4,8 participantes por leilão. E um dos motivos que a gente acredita que houve essa concorrência é porque foram processos transparentes em que houve simetria de informação. Então, à medida que os estudos foram sendo feitos, eles iam sendo divulgados nos sites de governo, dados brutos, né, de estudo, no caso de rodovias, né, de demanda, que possibilitaram que, desde o início, antes de uma publicação do edital, esses estudos, os participantes pudessem ir fazendo as suas contas. Porque o que ocorre é que, quando o governo publica o edital, tem um tempo muito curto até o leilão. E quem começa a estudar naquele ponto não faz os estudos com a profundidade que se deve, portanto, não tem condição de dar um lance mais competitivo. Então, a gente acredita que a transparência, a publicização desses estudos o quanto antes fazem com que atraia mais concorrência. E nesse caso, concordo plenamente, quanto mais transparente for, e aí voltando naquela pergunta anterior, evidentemente que grupos estrangeiros vão ter mais interesse nesse mercado. Isso acho que é um círculo Estou rindo aqui porque tem um detalhe muito importante, mas os documentos têm que ser, se querem atrair estrangeiros, têm que ser publicados em inglês. Ninguém faz isso. Facilita bem, né? É verdade. Então, se a preocupação hoje é isso, qualquer ente tem que ter essa preocupação em traduzir imediatamente, né? E eu só queria acrescentar também, Mário, eu não vejo tão negativa a questão dos indicadores, tá? O percentual de receita variável é um pouco menor quando a gente está atrelado aos indicadores, mas pela percepção da área do governo, isso é importante porque muitos dos contratos que estão sendo desenvolvidos para o PPP, para eles são novos. Se a gente olhar a questão do presídio, o governo não sabia onde ele teria que calibrar a qualidade. Ele sabe a percepção, fez a transparência, foi um longo estudo, se a gente olhar aquele projeto de Minas Gerais, foi um longo estudo, mas ele estava preocupado como eu vou calibrar isso. Quer dizer, posteriormente a licitação, depois da execução do projeto, começou a se calibrar nos indicadores. É uma margem pequena, mas aquilo serve para que a administração pública possa fazer uma administração de qualidade e possa calibrar o contrato. Eu acho que é o que é mais importante, que o usuário final, ele tenha capacidade de ser o fiscal, né? Quer dizer, você veja hoje, quem fiscaliza mais as rodovias, né, são os usuários. A hora que tem um buraco, quer dizer, tudo aquilo que é perceptível é fácil de você fiscalizar. Então, o agrupamento desses indicadores, é evidente que quando você tem um usuário intangível ou coisa do tipo, você tem que trazer esses indicadores. Aqui, nesse afã de criar esses indicadores, estão criando indicadores para tudo. Então, você hoje é um projeto que é do fiscal, não é mais nem do Poder Concedente. Então, eu estou dizendo, o cara mais importante é o fiscal, né? Porque ele analisa aquilo lá. E criar uma matriz de risco que hoje tem 200 elementos, né? Imagina, cada dia vai ter outros. Né? Então, acho que a nossa... essa tecnicidade é importante e tudo mais, mas o fato é que as leis e todos os contratos que foram mais simplificados são os que tiveram mais vida longa, né? E na hora que você começa a atrelar e você começa a distanciar do usuário final e seu contrato, e a hora que você vai mexer em qualquer peça, porque o usuário não quer mais aquilo que você definiu, então o tribunais, o Ministério Público vai contra essa mudança. Então, seu contrato está fadado a ser interrompido no meio do processo. Sim. Porque num contrato ele tem que ter longevidade. E se você criar mecanismo de amarração desse contrato, nós quando começamos a estudar concessão no início da década de 90, se falava como se estivesse contratando 8666, né? Porque era aquele monte de engenheiro falando especificação de quanto vale assim. Poxa, mas num contrato de 25, 30 anos, imagina que eu vou falar de tecnologia agora. Quer dizer, então, o que eu quero é resposta à qualidade. Eu acho que isso está sendo aprimorado e acho que a própria convivência com os contratos que estão andando faz com que as pessoas aperfeiçoem esse lado também. Né?